Convido para tomar assento à mesa a senhora Maria Cecília de Almeida Monteiro Lemos, representante da ministra Adelaide Alves de Miranda Arantes, ministra do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu queria agradecer o convite formulado à ministra Adelaide Miranda Arantes, que é ministra do Tribunal Superior do Trabalho, pelo deputado Orlando Silva, cumprimentá-lo pela iniciativa de, por intermédio da Comissão de Trabalho da Câmara, promover esse diálogo com representantes das escolas, dos sindicatos, do Poder Judiciário e dessa Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados, para podermos chegar aí a um novo patamar na discussão relacionada às demissões em massa dos professores no Estado de São Paulo. Cumprimento a todos os presentes, peço desculpas pela ausência da ministra Adelaide, justifico a sua ausência na medida em que hoje ela faz parte de uma mesa no próprio Tribunal Superior do Trabalho do curso de formação nacional dos novos juízes do trabalho, um curso que já estava agendado com uma grande antecedência. Eu espero aqui poder trazer algumas reflexões em nome da ministra, e não especialmente do Tribunal Superior do Trabalho, mas da ministra Adelaide, como integrante desse tribunal, na perspectiva do diálogo desse momento vivenciado pelos professores, dessa crise na educação com o direito do trabalho. Então, não há dúvida de que os presentes eles têm uma bagagem de discussão sobre educação muito superior à minha, embora eu seja também professora universitária. Mas, do ponto de vista do direito do trabalho, eu me proponho aqui a fazer algumas reflexões, e na medida em que a ministra Adelaide também tem uma tradição de estabelecer um grande diálogo com a sociedade. Como ela veio da OAB, ela é representante do 5º Constitucional, a ministra faz uma interlocução com a sociedade que já é notória e procura sempre contribuir com diálogos de pacificação de conflitos, né? Primeiramente, nessa perspectiva da minha abordagem, que é mais do ponto de vista do direito do trabalho e do que representam essas demissões para a proteção social do trabalho e do emprego, eu diria que a reforma trabalhista ela passa por um debate profundo no Tribunal Superior do Trabalho. A aplicação da reforma trabalhista em todas as suas vertentes e os seus impactos passa por um diálogo no Tribunal Superior do Trabalho, também de conformação e de pacificação dos entendimentos que as mudanças à legislação trabalhista trouxeram para o trabalhador, especificamente, para toda a sociedade. Uma dessas mudanças é o artigo 477-A, que foi modificado na CLT para admitir, então, as demissões sem a intermediação necessária do sindicato, né? Não apenas esse artigo, mas outros artigos da CLT, eles têm apontado para o direito do trabalho um caminho de precarização das condições de trabalho e de admissão de contratos flexíveis, como os contratos de PJ, os contratos intermitentes, e que têm alcançado, em alguma medida, os trabalhadores na educação e no ensino. Há um dado interessante das contratações de trabalhos intermitentes em termos internacionais, que essa modalidade de trabalho, o contrato de trabalho intermitente, tem crescido absurdamente na Europa e atingido especificamente a categoria dos professores. Então, aqueles professores que eram antigamente remunerados mensalmente passaram a ser, muitas vezes, admitidos como intermitentes e tendo somente a sua hora-aula remunerada. Isso aponta para um caminho de precarização do trabalho e que está em contradição com a própria premissa maior estabelecida pela OIT, que esse ano faz 100 anos, né, na sua declaração de Constituição, na Declaração de Filadélfia, que há 100 anos atrás já disse
o trabalho não é mercadoria, né? Então, nessa perspectiva, a flexibilização dos contratos de trabalho e as demissões em massa, elas entram em certos aspectos em contradição com o que preconiza a Organização Internacional do Trabalho, que é um órgão da ONU, e com algumas das convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. Então, é preciso que, quando se fala em direito do trabalho, se observe que o direito do trabalho e o ordenamento jurídico brasileiro, ele é um sistema. E é um sistema que é integrado também por normas internacionais de proteção ao trabalho. Então, o Brasil, como signatário dessas normas internacionais, como a Convenção 11, a Convenção 98, a Convenção 135, a Convenção 141, a Convenção 151, todas essas convenções, elas protegem o trabalhador e asseguram a negociação coletiva. Embora o artigo 477-A, então, admita, por um lado, a demissão, independentemente da intermediação do sindicato, é preciso que se faça uma leitura do ordenamento jurídico como um todo. E a negociação coletiva, então, nesse sentido, embora o Brasil tenha denunciado a Convenção 158 da OIT, que é a convenção que assegura a proteção contra a dispensa imotivada, essa denúncia está há 20 anos no Supremo Tribunal Federal para ser julgada, apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda não foi feito o julgamento dessa denúncia, que foi feita, então, no período do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas, de qualquer forma, outras convenções da OIT asseguram a negociação coletiva como um instrumento imprescindível para legitimar qualquer movimentação no sentido de perda ou ascensão de direitos. E o Brasil é signatário de uma série de convenções. A reforma trabalhista, ela veio em um momento em que se precarizou uma série de direitos, e o fato de entrar em contradição com o ordenamento jurídico internacional já foi objeto de denúncia na OIT. Então, o Brasil foi recentemente, nessa última Conferência Internacional da OIT, que é a 108ª conferência, denunciado em uma lista de 24 países que não estão cumprindo com justamente a obrigatoriedade de privilegiar a negociação coletiva como um instrumento essencial para a garantia dos direitos dos trabalhadores e do próprio viés tripartite da OIT, que é a presença do Estado, do empregado e do empregador. O enfraquecimento da negociação coletiva no Brasil, ele tem, então, sido denunciado internacionalmente. Quando nós vamos fazer, então, essa análise do artigo 477-A da CLT, é preciso que se faça um diálogo entre as fontes do direito para que se possa dar a melhor interpretação. Então, eu acredito que um controle de convencionalidade desse artigo 477-A pode ser feito pelas instâncias judiciais de primeiro e segundo grau, até que esse tema chegue ao TST para que haja um pronunciamento, né? Até que ponto tem se garantido a negociação coletiva ampla para se fazer alteração e redução de direitos, do ponto de vista dos professores, por exemplo. É preciso destacar que as convenções internacionais, elas integram o ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. As emendas constitucionais, todas as convenções internacionais relacionadas a direitos humanos. E há uma interpretação majoritária no direito do trabalho que as convenções internacionais da OIT, por se relacionarem ao trabalho como direito humano fundamental, integram o ordenamento jurídico brasileiro no status de emenda constitucional. Inclusive, essas
relacionadas à negociação coletiva. Esse caminho do controle de convencionalidade, de atos demissionais que violam o direito à negociação coletiva, é um caminho que pode ser trilhado na medida em que a Justiça do Trabalho é um instrumento de pacificação social e pode contribuir para que o diálogo seja trazido para essas instâncias de pacificação. E o direito do trabalho, nesse sentido, ele também age como um mecanismo de distribuição de renda, né, na medida em que assegura um patamar mínimo civilizatório de dignidade para os trabalhadores. Então, qual seria a minha contribuição nesse sentido, né? Eu acho que é fundamental que, nesse momento em que o ensino brasileiro tem sofrido os impactos das novas tecnologias, e que o ensino à distância, enfim, todas as novas formas de ensino que têm trazido para os estudantes benefícios, essas novas tecnologias precisam ser trabalhadas paralelamente à manutenção de patamares mínimos de dignidade para o trabalhador, né? Elas não podem servir à redução e à precarização do trabalho humano. Para isso, é preciso que se assegure a transparência nas negociações coletivas, né? Que esses dados, por exemplo, que o professor Celso Napolitano trouxe sobre os impactos orçamentários que os salários dos professores causam efetivamente na rentabilidade das empresas, esses dados sejam colocados na mesa de negociação para que se possa chegar a um bom termo, né? A partir de uma abertura franca de um diálogo que leve em consideração que tipo de sociedade nós queremos construir, né? Se a OIT diz que o trabalho não é mercadoria, e não sou eu que estou dizendo, é um organismo internacional da ONU, né? E também existe a ideia de que a educação é um direito fundamental, constitucionalizado no artigo 6º, né? É preciso se compatibilizar esse direito fundamental à educação com o direito ao trabalho digno. O valor social do trabalho, que também é um direito fundamental no artigo 1º da Constituição. Esse diálogo, então, proporcionado aqui pela Câmara dos Deputados, pelo deputado Orlando Silva, da Comissão de Constituição, é preciso ser estendido, né? Não como uma obrigação a partir do artigo 477, que pode ter, de certa forma, flexibilizado essa negociação, mas numa perspectiva de respeito à negociação coletiva como um direito fundamental, internacional, e no respeito à própria Constituição, que assegura o papel dos sindicatos como porta-vozes das categorias profissionais. Vem aí em curso mais uma reforma trabalhista. Existe a formação de um grupo de trabalho já nomeado para fazer uma nova reforma trabalhista. Isso é objeto de bastante preocupação no TST. Os ministros que compõem esse grupo de trabalho, eles não falam em nome do TST, eles estão representando a si mesmos. Essa reforma trabalhista, nova reforma trabalhista em curso, ela tem o objetivo de acabar com a unicidade sindical, né, entre outras coisas, né? E o meu recado aqui é para que a gente faça, então, essa leitura da negociação coletiva e da necessidade da negociação coletiva como um direito fundamental, né? Justamente observando que o Brasil já foi denunciado na OIT por ter desrespeitado esse direito fundamental e que o ordenamento jurídico tem que ser considerado como um todo, né?
Eu agradeço, então, a presença, a oportunidade de representar a ministra Adelaide. Espero ter trazido algumas reflexões na nossa perspectiva do direito do trabalho, né, e da garantia de que a proteção ao emprego, a dignidade do trabalhador é uma preocupação do Tribunal Superior do Trabalho. Esse diálogo do rebaixamento dos patamares de proteção tem sido feito na Justiça do Trabalho. É uma preocupação não só da ministra Adelaide, mas de muitos ministros e daquela casa como um todo. E estamos aí abertos a promover esse diálogo, tanto no TRT da 2ª Região, quanto no TRT da 15ª Região. O Ministério Público do Trabalho certamente também tem interesse nesse diálogo e talvez por aí possamos encontrar saídas que preservem os direitos dos trabalhadores. Muito obrigada, deputado. Agradeço a Cecília Lemos, representando a ministra Adelaide.